Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal A Fórmula para o Sucesso e a Riqueza, onde você aprende a construir patrimônio e viver de forma inteligente. Você sente isso? Aquela apreensão no ar, o estômago revirando toda vez que as notícias financeiras piscam na tela? O mercado de ações parece um campo minado e a sombra da recessão paira sobre nós, alimentando nossos medos mais profundos. Mas e se eu te dissesse que essa tempestade iminente pode não ser um mero acaso? E se forças poderosas, talvez até uma figura central como Donald Trump, estivessem de alguma forma orquestrando o cenário para uma grande sacudida? Antes que você descarte isso como loucura, pense em Warren Buffett, o oráculo dos investimentos. Suas palavras e ações, ao longo de décadas, nos dão pistas, e elas parecem se alinhar assustadoramente com a ideia de uma turbulência calculada. Prepare-se, porque o que vamos desvendar hoje pode mudar a forma como você enxerga o futuro financeiro e o seu próprio papel nele. Fique conosco, porque entender é o primeiro passo para não ser apenas uma vítima das circunstâncias, mas um protagonista da sua própria segurança financeira. Todos estão se perguntando a mesma coisa, não é? O mercado de ações parece novamente à beira de um precipício e as manchetes gritam medo. Investidores vendem suas posições e a palavra recessão domina as conversas. Mas aqui está o que a maioria pode estar perdendo. Esta tempestade no mercado não surgiu do nada. Forças reais estão em jogo e 4 delas parecem convergir para um nome: Donald Trump. Você pode querer sentar-se, pois Warren Buffett, com sua sabedoria característica, pode ter insinuado elementos que se encaixam perfeitamente na possibilidade de uma queda de mercado induzida, ou ao menos aproveitada, pela estratégia de Trump. Isto não é uma teoria da conspiração, é uma análise baseada em 4 sinais de alerta muito reais, cada um apoiado pela estratégia histórica e por conhecidos jogos de poder político. Trump pode não chamar isso de colapso planejado, mas, lendo nas entrelinhas de suas declarações e ações, ele parece estar preparando o cenário para algo grande. Hoje, vamos desmembrar cada um desses 4 fatores, como eles se conectam diretamente à possível estratégia de retorno de Trump e, o mais importante, o que você deveria considerar fazer. É aqui que uma potencial guerra comercial 2.0 pode começar. Vamos voltar um pouco no tempo, até 1930. Uma lei foi aprovada no Zewarail chamada Lei Tarifária Smoot-Hawley. Se esse nome não lhe diz nada, você não está sozinho. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dela, a menos que esteja profundamente envolvida em história econômica. Warren Buffett, no entanto, certamente está ciente do que aconteceu. Em resumo, o governo dos Eisenhower, tentando proteger agricultores e trabalhadores americanos durante os primeiros dias de uma recessão, decidiu impor tarifas pesadas sobre produtos importados. A ideia era tornar os produtos estrangeiros mais caros, incentivando a compra de produtos americanos. Parecia uma solução simples, certo? Mas o que realmente aconteceu foi o oposto. Outros países retaliaram, um a um, impondo suas próprias tarifas sobre produtos americanos. O comércio global começou a congelar. Em vez de ajudar a economia, a medida acabou piorando muito as coisas. Empresas não conseguiam vender no exterior, os preços dispararam e a cooperação internacional simplesmente desabou. O que já era uma recessão severa transformou-se numa catástrofe total, a Grande Depressão. Agora, a parte impactante. Entre 1929 e 1932, o índice Dow Jones Industrial Average caiu quase 90%. Pense nisso por um momento. Imagine ter $100 mil no mercado e acordar com apenas 10 mil. Bancos faliram, o crédito secou e milhões de empregos desapareceram. O que começou como uma decisão comercial ganhou força e se transformou em um desastre econômico de uma década.
É por isso que Buffett sempre alerta sobre a economia, lembrando que, embora a história não se repita exatamente, ela certamente rima. E essa conversa sobre guerra comercial soa muito familiar. Uma de suas citações mais famosas implica exatamente isso. Só quando a maré baixa é que se descobre quem estava nadando nu. E agora, essa maré pode estar baixando novamente, expondo riscos, decisões e planejamentos deficientes. Avançando para o primeiro mandato de Trump, ele chegou com sua agenda de América Primeiro e começou a impor tarifas sobre os principais parceiros comerciais: China, União Europeia, Canadá e México. Sua equipe enquadrou isso como uma forma de proteger empregos e indústrias americanas. Mas o que realmente fez foi abalar as cadeias de suprimentos e aumentar os preços para todos. E agora, aqui estamos nós, em 2025, com a possibilidade de Trump implementar novamente tarifas massivas. Buffett sempre afirmou que o comércio internacional, em última análise, resulta em ganhos líquidos para o mundo. Ele não admira os déficits, mas reconhece que cortar parceiros e desencadear retaliações em resposta a disputas comerciais não constitui uma estratégia inteligente. É como declarar uma guerra econômica. A questão que se impõe, e que Buffett certamente consideraria, é o impacto real das tarifas sobre a economia. A história já nos deu muita experiência com tarifas, e elas frequentemente representam, em certo grau, um ato de guerra. Outra pergunta crucial, frequentemente levantada em contextos de instabilidade econômica e que Buffett ponderaria, é como as tarifas afetariam a inflação ao longo do tempo. Se há impostos sobre bens, o que isso significa na prática para o consumidor e para as empresas? E sempre precisamos nos perguntar: qual é a resposta para a persistência da inflação? Quando as pessoas dizem que a inflação persiste, que os preços ao consumidor continuam subindo e que o fim não é visível, será que nenhum preço estará mais alto daqui a 10, 20 ou 30 anos? E o que pensar sobre os esforços atuais em Washington para lidar com essas questões? Sim, a tecnologia modifica as coisas em todos os tipos de situações. Mas Washington é Washington. E o problema com a política é que, frequentemente, concessões precisam ser feitas ao longo do caminho. Porém, há um ponto fundamental. Não se trata apenas da China. Se Trump continuar com essa guerra comercial, especialmente enquanto a inflação persistir e os mercados globais já estiverem apreensivos, poderemos observar sérios efeitos em cascata. Os investidores sabem disso. O mercado sabe disso. E quem mais sabe? A movimentação de capital para ativos líquidos está crescente, sugerindo uma percepção de instabilidade potencial no dólar americano e no mercado interno. Buffett também mantém investimentos significativos na Apple, o que não é mera coincidência. A empresa prospera nos mercados internacionais, um cenário que seria diretamente ameaçado por uma guerra comercial que comprometesse a demanda global. Então, quando percebemos um momento em que a recessão parece se tornar inevitável, Buffett recomenda que observemos o consumidor. A economia americana se baseia em 70% nos gastos do consumidor. Se a confiança cair, a poupança aumentará e o crédito se tornará mais restritivo. Não haverá uma desaceleração gradual. Será um trem de carga chegando. Este é apenas o primeiro dominó. Vamos avançar para algo ainda maior: a dinâmica global do poder. Trump deixou claro que quer que a OTAN pague ou cale a boca. Ele explicitamente declarou que os Inuiwa não deveriam proteger países que não contribuem financeiramente com a defesa. Isso parece duro, mas não podemos ignorar as consequências. O que acontece quando os Inuiwa recuam na liderança global? Um vácuo surge e os vácuos não permanecem vazios por muito tempo. É aí que a Rússia, a China e outras superpotências podem intervir. Agora, observe o estado atual do mundo.
A Ucrânia permanece em uma guerra brutal com a Rússia, sem um fim à vista. Na verdade, a Rússia intensificou as hostilidades, enquanto a China mantém um olhar atento sobre Taiwan. E o Oriente Médio ferve com o aumento das tensões entre o Irã e Israel. Se os ibeuras se retirarem da OTAN ou enfraquecerem seu compromisso, mesmo que levemente, a probabilidade de novos conflitos aumenta significativamente. Os investidores odeiam incerteza, mas temem guerras, especialmente aquelas que se espalham pelos continentes e recrutam aliados. Warren Buffett não é um investidor de guerra, mas ele é realista. Ele já investiu em empresas de defesa antes, não porque ama a guerra, mas porque sabe que a instabilidade pode impulsionar certos setores. O investimento de Berkshire Hathaway em logística militar e segurança cibernética reflete uma estratégia perspicaz diante de tensões geopolíticas. A empresa detém participações em companhias como a General Dynamics, fabricante de tanques e sistemas de defesa, e apoia a Raytheon Technologies, atual RTX Corporation, fornecedora de sistemas de armas e tecnologia aeroespacial avançada. Essa postura estratégica não é uma adesão à guerra, mas um reconhecimento da influência de conflitos em mercados globais, adaptando-se às mudanças de demanda por segurança e infraestrutura. Buffett, ao citar a turbulência do século XX, ressalta como a prevenção a cenários adversos é mais eficaz do que lidar com suas consequências. As crises, embora dolorosas, forjam a resiliência. A crescente polarização global e o conflito potencial representam um teste significativo para os mercados financeiros. Neste contexto, a possível estratégia de Donald Trump de provocar uma queda no mercado para forçar a redução agressiva das taxas de juros pelo Federal Reserve, Fed, merece atenção. Trump, como empresário, compreende a relação entre taxas baixas e mercados aquecidos, alimentando o mercado imobiliário e acionário, bem como a dívida barata. Sua oposição às taxas altas adotadas pelo Fed, chegando a considerá-lo um inimigo do Estado, demonstra essa visão. A estratégia de Trump, ao pressionar o Fed, seria arriscada. Embora a história mostre reações rápidas do Banco Central durante crises, como a redução das taxas para perto de zero em semanas em março de 2020. A diminuição das taxas de juros reduz o custo da dívida pública dos IMAS-WIU, um fardo anual de mais de US$ 1 trilhão em juros. A possível queda das taxas de juros de níveis elevados para uma faixa entre 2% e 4,5%, resultado de uma possível recessão forçada, poderia economizar centenas de bilhões anualmente em pagamentos de juros. Tal ação, apesar de seus impactos negativos potenciais, abre caminho para cortes de impostos e estímulos econômicos, visando a estabilização da economia. No entanto, Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, manifesta preocupação quanto aos riscos de taxas de juros artificialmente baixas por tempo prolongado. Para ele, essa situação, semelhante a uma força gravitacional financeira desligada, distorce avaliações e o apetite ao risco. A riqueza financeira da Berkshire Hathaway, com mais de 330 bilhões de reais em caixa, não é mera coincidência. A empresa estaria se posicionando estrategicamente para aproveitar oportunidades decorrentes de eventuais instabilidades no cenário econômico, instabilidades que as políticas de Trump poderiam exacerbar. Lembre-se do mantra de Buffett: seja medroso quando os outros são gananciosos e ganancioso quando os outros são medrosos. Se Trump está intencionalmente ou não afundando o mercado, Buffett não está reclamando. Ele apenas observa pacientemente, pronto para agir. Mas há algo mais preocupante. A peça-chave que conecta tudo é o uso estratégico do caos por Trump para obter alavancagem, não apenas na política do Ezequiel, mas também na política global. Isso não é apenas uma queda no mercado. É uma interrupção calculada que abre portas para ações ousadas, tanto internamente quanto internacionalmente.
Trump prospera no caos. Sempre prosperou. E as consequências podem ser economicamente, politicamente e diplomaticamente desequilibradoras. Quanto mais espaço ele cria para exigir mudanças, forçar acordos e reescrever as regras, mais desculpas terá para pressionar o Federal Reserve por taxas de juros mais baixas, pressionar o Congresso por cortes de impostos ou desregulamentação, e para resistir a alianças tradicionais como a OTAN ou acordos comerciais multilaterais. Esse ambiente dá a Trump a chance de dizer: vejam, o sistema não funciona sem mim. Ele pode expandir o poder executivo sob a bandeira da emergência, desviar a atenção de investigações ou resistências internas e remodelar instituições que normalmente atuam como estabilizadores. O desastre se torna a justificativa. Globalmente, a mensagem é: a América fará o que for melhor para a América. Lidem com isso. Criando volatilidade nos mercados e incerteza nos compromissos diplomáticos, Trump ganha vantagem nas negociações com a China, com a Europa, com a OPEP e com qualquer outro país. Se a economia do Zamanumaiwa afundar sob sua liderança, ele pode impor novos termos e reivindicar a vitória quando a recuperação começar, sob suas condições. Warren Buffett, que sempre elogiou a resiliência das instituições americanas, vê esse tipo de caos como perigoso, porque abala a confiança global. Ele disse repetidamente que o sistema americano funciona, e ele está apostando alto na confiabilidade desse sistema. Mas se investidores globais, parceiros comerciais e até mesmo cidadãos americanos começarem a acreditar que as regras podem mudar da noite para o dia com base na estratégia de um homem, é quando o capital foge das moedas, enfraquecendo-as, e a volatilidade se torna a nova normalidade. E esse é o verdadeiro risco aqui. Não se trata de um acidente, nem de incompetência. É uma ferramenta, uma válvula de escape, uma maneira de redefinir o tabuleiro de jogo, tanto em Washington quanto na diplomacia global, para que Trump possa lidar com a situação a partir de uma posição de força impulsionada pela crise. Buffett pode não estar jogando esse jogo, mas ele definitivamente reconhece quando outra pessoa o está jogando. É por isso que agora ele está sentado com seu vasto caixa, esperando o caos se desenrolar para encontrar oportunidades. Mas aqui está a grande questão. Se essa crise é, de alguma forma, influenciada ou planejada, e se já começou a se desdobrar, como você se protege? Ou melhor ainda, como pode lucrar com isso? Primeiro, e isso é crucial, você não pode se preparar para um ataque se não tiver uma defesa. Antes de entrar no mercado e perseguir qualquer oportunidade, você precisa de algo simples, um fundo de emergência. Estou falando de 3 a 6 meses de despesas guardados com segurança. Depois de resolver isso, você pode começar a pensar em estratégias. Porque quando esses 4 fatores de colisão atingirem o sistema, pânico de vendas, cortes de juros, correções no mercado e instabilidade política, a única coisa em que você pode confiar é que as pessoas entrarão em pânico. É aí que sua oportunidade começa. Vamos voltar para o fator 1, uma possível segunda guerra comercial, o renascimento de Trump. E não estamos falando se isso acontecerá novamente. As tarifas voltaram à pauta e o impacto pode ser forte. Podemos testemunhar uma contração, com as restrições financeiras se intensificando, como em anos anteriores. Os preços podem subir e as empresas podem ajustar suas previsões para baixo. O mercado de ações demonstraria sinais de estresse. Porém, um ponto crucial a ser considerado é que a queda nem sempre reflete a realidade fundamental. O medo, muitas vezes, é o principal motor, impulsionando um pensamento de curto prazo. É nesse momento que grandes empresas como a Apple, a Caterpillar, ou mesmo fabricantes de semicondutores ligados à Ásia, podem ser colocadas à venda, não porque estejam falidas, mas por causa da repercussão da mídia. Neste cenário, a chave não é prever o ponto exato de entrada,
mas sim investir consistentemente, filtrando o ruído. A estratégia de custo médio ponderado, Dollar Cost Averaging, é um aliado valioso. Ao reservar, digamos, os $200 a cada 2 semanas para investimento, independentemente do comportamento do mercado, você ameniza oscilações e altos e baixos. Quando o pânico se instala e os preços caem, você adquire mais ações a preços mais baixos. Analisemos agora o fator OTAN, com a escalada da incerteza e os crescentes riscos de guerra. A situação é preocupante, mas nem todas as indústrias são afetadas negativamente por tensões globais. Empresas de defesa, como a RTX, a Lockheed Martin e a Northrop Grumman, tendem a experimentar aumentos nos gastos durante períodos de instabilidade. Voltando ao fator 3, a pressão de Trump sobre o Federal Reserve para reduzir as taxas de juros. Considere isto. Quando as taxas de juros caem, os preços dos títulos sobem, os empréstimos ficam mais baratos e o crescimento das ações muitas vezes se recupera fortemente. Portanto, ao se deparar com uma queda acentuada no mercado, você pode estar na posição ideal para comprar ativos em tecnologia ou até mesmo criptomoedas com desconto, antecipando uma mudança de postura do Fed. Um exemplo claro é o mês de março de 2020, quando o Fed reduziu as taxas para quase zero e em poucas semanas o S&P 500, as ações de tecnologia da Nasdaq e mesmo o Bitcoin tiveram ganhos significativos, com o Bitcoin passando de cerca de os $10.000 para aproximadamente os $60.000 no decorrer do ano. A história não se repete exatamente, mas quando o medo atinge o ápice e as taxas são reduzidas, costuma-se observar uma recuperação expressiva. O fator 4, a instabilidade estratégica causada por Trump, entra em ação quando ele perturba instituições e a economia global, alinhando interesses para criar incerteza generalizada. É aqui que a diversificação se torna essencial. Não sabemos se será uma correção temporária do mercado ou um colapso total, e nem Buffett o saberia com certeza. Por isso, não invista tudo em uma única classe de ativos. Disperse seu capital por diferentes setores. Considere investimentos em ações de dividendos sólidos, como Johnson & Johnson ou Procter & Gamble, que tendem a resistir a tempestades e manter o pagamento de dividendos. Invista parte do capital em títulos, especialmente títulos do Tesouro de curto prazo, que se mantêm estáveis durante quedas nas taxas de juros. Considere uma pequena porção em criptomoedas, desde que você tolere a volatilidade. Observe também a exposição cambial, pois se o dólar sofrer desvalorização, outras moedas podem valorizar. A ideia não é apostar em um único vencedor, mas sim construir uma estratégia abrangente que suporte diferentes cenários, que as manchetes gritem recessão, que Trump cause instabilidade. Se você tem um plano sólido, uma base consistente e uma visão de longo prazo, esse evento supostamente influenciado ou planejado não o destruirá, mas poderá fortalecê-lo. Como Buffett disse, a melhor oportunidade para aplicar capital surge quando as coisas estão ruins. Quando as adversidades se avolumam, a filosofia de investimento de Warren Buffett, testada pelo tempo, aponta para a importância de buscar ativos sólidos e manter a racionalidade, especialmente em um ano como 2025, que se anuncia desafiador. Então, aí está. Desvendamos os 4 cavaleiros que podem anunciar uma tempestade no mercado, potencialmente influenciada pelas estratégias de Donald Trump. E como um mestre como Warren Buffett, não apenas sobreviveria, mas prosperaria em meio ao caos, transformando medo em oportunidade. Mas esta análise não é apenas para admirar a astúcia de Buffett ou para temer as manobras políticas, é sobre você. Neste momento, enquanto as engrenagens da economia global rangem e a incerteza parece ser a única certeza, a pergunta mais importante é: o que você vai fazer? Vai ficar paralisado pelo medo, esperando que a tempestade passe, ou vai usar esse conhecimento como um escudo e uma espada?
Reflita profundamente: sua casa financeira está em ordem? Você tem aquele colchão de segurança que te permite respirar mesmo quando o mundo lá fora parece desabar? Se a resposta for não, ou talvez, a hora de agir é agora. Não amanhã, não na próxima semana. Comece pequeno, mas comece. Construa sua reserva, diversifique com sabedoria, eduque-se continuamente. E mais do que isso, não enfrente essa jornada sozinho. Se este conteúdo te abriu os olhos, te fez pensar ou até te deixou um pouco desconfortável, o que é bom, pois o desconforto precede a mudança, então nossa missão aqui está apenas começando. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se à nossa comunidade. Vamos continuar explorando juntos as complexidades do mercado, decifrando as estratégias dos grandes jogadores e, o mais importante, capacitando você a tomar as melhores decisões para o seu futuro. Porque em tempos de incerteza, conhecimento e comunidade são seus maiores ativos. A decisão é sua, o futuro é seu. Vamos construí-lo juntos.